Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas de atuação da nutrição através de entrevistas com os mais variados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas nas redes sociais a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente, o canal tem mais de 60 entrevistas, todas direcionadas para a nutrição. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um tema que muito se sabe se ele é político, porque ele é vinculado ao PNAE, mas é muito importante todo nutricionista saber. Não é à toa que ele é ensinado, né, durante a graduação, né, nas partes de políticas públicas, né? Vamos estar falando sobre alimentação infantil e explicando um pouquinho sobre o CAI. E para isso convidamos a nutricionista, doutora Legiane Rigamonte, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Legiane, tudo bem? Tudo bem, e você, Paulo, como vai? Tudo ótimo. Fico muito feliz pelo seu aceite aqui no canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, conversando e contando um pouquinho aí dessa história. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Legiane Rigamonte. Ela é técnica de nutrição e nutricionista e pedagoga. Três formações aí que gabaritaram para esse grande entendimento, né, na área infantil, né? Tem especialização em obesidade e emagrecimento, tem aprimoramento em nutrição clínica, fez especialização em padrões gastronômicos, né? Atua com projetos de educação alimentar e escolar e consultórios também no desenvolvimento de materiais educativos, é secretária e conselheira do CRN3, né, na atual gestão, e é conselheira do CAI estadual do estado de São Paulo. Bastante coisa, toda direcionada para esse tema mesmo de alimentação infantil, né? Aonde é que surgiu esse amor, assim, pela alimentação infantil? Então, Paulo, eu sempre trabalhei com vários públicos, né, com cursos, com alimentação escolar depois, e aí a gente vai buscando afinidade, né? Então, na alimentação do escolar, fui trilhando para a educação alimentar e nutricional, para os projetos de educação alimentar e nutricional, depois no atendimento ao consultório, fui me afinizando já pelo fato de já estar cursando a graduação da pedagogia, fui me afinizando com as crianças, né? E também com os jovens, com os adolescentes, e trabalhando com esse público que é tão querido em todas as esferas, né? Com E que certeza. é o cerne ali, porque é o início de tudo, que é onde a gente começa a formação do hábito alimentar. Então é muito rico, né? E é também desafiador, não deixa de ser. Com certeza. É um público que exige que o profissional do outro lado saiba entender e conhecê-lo, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o CAI, né, gente? As políticas públicas brasileiras é algo muito abrangente, viu, gente? Ainda mais essa fatia do SUS, né, que criou essas políticas públicas, e o PNAE, né? E o CAI surge aí, né? O que é o CAI estadual? Qual a sua importância para as escolas do estado, né, de São Paulo? Tá. Bom, o CAI é o Conselho de Alimentação do Escolar. Então, nós temos o CAI estadual, aqui no caso, por exemplo, de São Paulo e em outros estados, e nós também temos os CAIs municipais, que cada município tem o seu. Então, o CAI, na verdade, ele é um órgão colegiado, formado por um grupo de pessoas, ele tem um caráter fiscalizador, ele é permanente, né? Então, ocorrem eleições de tempos em tempos, ele é deliberativo e ele também pode, a gente pode dizer que ele é de assessoramento. Então, é um grupo de pessoas, ele é formado, por exemplo, por entidades civis, representantes de entidades civis, representantes de profissionais da educação e representantes de pais de estudantes e estudantes, tá? Então, por exemplo, no CAI do Estado de São Paulo, nós tivemos uma gestão que está se encerrando agora, e agora está se iniciando, a partir de junho, uma nova gestão.
Então, nós tivemos recentemente a eleição e as pessoas que ali estão, elas representam, então, entidades ou estudantes. No meu caso, eu represento o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, que é uma entidade civil. Então, qual que é o nosso papel? Qual que é a importância do CAI para as escolas, né, Paulo? O CAI, ele acaba acompanhando esse serviço de fornecimento de refeição aos estudantes. Então, toda a parte operacional, toda a parte de compras, acontecem reuniões mensais, né? Então, assim, o olhar qual é? O olhar é acompanhar se aquela verba, né, e aqueles objetivos do ponto de vista de alimentação do escolar que nós temos definidos pelo PNAE estão sendo desenvolvidos no estado, aqui no caso, ou se for o CAI do município, para atender esses estudantes. A fiscalização, né? Ou seja, né, para não ter desvios ou baixa qualidade do que é ofertado, né? Muito Exatamente. importante. E nas eleições é a sociedade que acaba elegendo, né? A sociedade é quem acaba elegendo esses conselheiros, né? Que aí tem cargos de suplência e de titularidade também. É muito importante a sociedade se engajar, né? Sempre, né? Com Sempre. certeza. E quem faz parte do CAI? Então, como eu te disse, no CAI nós temos os representantes de entidades civis, que são 2 titulares eleitos e 2 suplentes. Então, nas eleições, de acordo com o número de votos, você elege 2 titulares e 2 suplentes. A mesma coisa para os profissionais da educação, né? E a mesma coisa para representantes de pais de estudantes e estudantes. Essa é a composição do CAI. O CAI também conta com um representante titular e um suplente do governo ou do município, tá? Da entidade executora, vamos assim dizer. E geralmente também tem um secretário, que também é uma pessoa do governo, que o governo disponibiliza ali para estar auxiliando nas questões administrativas e burocráticas. Com certeza. Ao fazer parte do CAI do Estado, é algo muito grande, né? Como o CAI Sim. acompanha e fiscaliza o programa de alimentação escolar? Bom, então, no caso do Estado, como que nós funcionamos? Nós não conseguimos visitar todos os municípios e todas as Uhum. escolas, justamente porque é um trabalho voluntário, então, todos os conselheiros que ali estão têm as suas atividades, né? Mas nós, geralmente, fazemos visitas às escolas, né? Escolas, principalmente aquelas que nós percebemos solicitações do Ministério Público, da própria rede, ou que a gente recebe alguma denúncia, ou muitas vezes por amostragem, Sim. tá? Também pode-se fazer reuniões com fornecedores, reuniões com a entidade executora, pode-se estabelecer um canal de contato, por exemplo, no caso do Estado, com CAIs municipais, né? Então, é uma forma aí de acompanhar esse fornecimento. Sempre ter uma relação, acho que em qualquer CAI é muito importante que os conselheiros, que o CAI tenha uma relação de proximidade com a entidade executora. Então, no caso aí, né, o departamento, no caso do Estado de São Paulo, de alimentação escolar. Para quê? Justamente para a gente acompanhar, para saber como as coisas estão, como tudo funciona. O CAI é responsável também por uma avaliação da prestação de contas que o Estado ou o município faz todo final de ano. Então, são essas atividades que o CAI acaba realizando, ou outras mais que surgirem, né, e forem necessárias para o acompanhamento do fornecimento da alimentação aos escolares. E é bom sempre frisar que os 26 estados do Brasil, todos possuem os seus CAIs regionais, né? É algo muito. Sim, Uhum, sim, com certeza. Todos eles têm os seus cais. certo. E qual a importância da agricultura familiar na alimentação escolar? Então, a agricultura familiar, ela é muito importante, por quê? Porque nós incentivamos, né, as produções locais. Então, aquela família que tem ali a sua pequena cultura, e isso otimiza todo o trabalho de uma região, isso otimiza
a geração de resultados, isso evita com que a gente tenha somente grandes produtores trabalhando, você potencializa do ponto de vista de hábito alimentar, preparações ou alimentos regionais, o que também é muito interessante, você consegue muitas vezes garantir, né, a qualidade de gêneros alimentícios que estão mais próximos. Em estados muito grandes, às vezes que tem uma condição de refeição muito difícil, isso ainda, assim, difícil que eu quero dizer, um número de refeições muito grandes, isso ainda se torna um desafio. Mas nós precisamos sempre estimular a agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela vai propiciar tudo isso que eu disse. Você ter um alimento de qualidade, você desenvolver aqui a agricultura local, você trazer hábitos alimentares locais, você estimular a comercialização de produtos, você multiplicar, né, essa produção, esse fornecimento entre tantas mãos que produzem refeições. Então, a agricultura familiar é fundamental e ela tem que ser cada vez mais estimulada. Isso é maravilhoso. E ele é um projeto, é uma lei, é optativo ou ele está incluído no CAI? Ter a agricultura Na familiar verdade, nesse a sentido. agricultura familiar ela está incluída no PNAE. Então, existe Ótimo. uma porcentagem, né, uma Sim, porcentagem que os nutricionistas que atuam na merenda escolar, que os municípios, os estados, necessitam comprar da agricultura familiar. 30%, tá? ótimo. Estabeleceu uma Isso, margem. tá? Foi estabelecido isso, o próprio PNAE, na legislação, já traz essa informação. Ótimo. E quando surgiu, né, a profissão de nutricionista, uma das primeiras áreas que se apareceu junto foi a área da alimentação escolar, né? E quais são os objetivos e qual a importância do nutricionista no ambiente escolar? Bom, a área de alimentação do escolar, Paulo, é uma área muito ampla, porque dentro da área da alimentação do escolar, e aqui eu aproveito para parabenizar, né, todos os nutricionistas, ou até mesmo os técnicos em nutrição, que atuam na alimentação do escolar. Por quê? Porque é uma área extremamente desbravadora e desafiadora, Verdade. porque lá você tem todas as áreas. Então, você tem toda a parte de planejamento de cardápios, você tem a parte de previsão, então, de gêneros alimentícios, toda a parte do planejamento da aquisição desses gêneros, e isso, na maioria das vezes, por se tratar de dinheiro público, acaba acontecendo por meio de licitação, tá? Então, esses nutricionistas se envolvem aí também no desenvolvimento de editais de licitação. Você tem toda a parte de boas práticas de manipulação na cozinha, né? O treinamento do pessoal que trabalha ali com você, a distribuição, né? Trabalhar a aceitação do cardápio com os estudantes, o fornecimento da alimentação saudável e segura, com todos os cálculos de cardápio nessa faixa etária que precisa de tantos cuidados. Então, a área de alimentação escolar, você tem dietas especiais para aqueles estudantes que necessitam também. Então, veja, temos avaliação nutricional, avaliação antropométrica, né, com orientação nutricional. Então, olha só, a área da alimentação escolar é uma área extremamente rica, né? Ela abrange todas as áreas quase que da nutrição. Então, para o nutricionista trabalhar nessa área, ele precisa estar aí conhecendo um pouco de cada uma dessas frentes, de cada uma dessas áreas menores de atuação. E é um trabalho bastante complexo, né? Mas que com certeza traz muitas, embora seja trabalhoso, vamos assim dizer, né? Demanda bastante atividade, energia, o reconhecimento por parte da clientela, dos estudantes, né? Você saber que você está contribuindo ali, com certeza é muito importante. Aqui a gente está falando mais do nutricionista que atua com alimentação pública, mas nós não podemos nos esquecer que também temos os nutricionistas que atuam com alimentação em escolas privadas e que também acaba acontecendo, com exceção, por exemplo, muitas vezes desses processos licitatórios, no mais também esses nutricionistas abarcam aí todas essas ações.
né? As ações de educação alimentar e nutricional, por vezes, acontecem mais nas escolas particulares, mas, em contrapartida, nas redes públicas, nós temos ali os nutricionistas fazendo parcerias com professores, né? E tentando incluir essas ações junto ali com eles no quadro transversal, na grade transversal. Com certeza. E como guiar, né, a alimentação das crianças em fase escolar nas escolas, né? Porque queira ou não queira, no âmbito escolar, a criança ela passa boa parte do tempo dela ativo nas escolas, né? E a alimentação vem junto, né? Às vezes um alimento que ela nunca conheceu, passou a conhecer na escola e acaba levando essa educação até para os pais, né? Como guiar essa alimentação dessas crianças? Com certeza. Bom, eu acho que assim, no cálculo da alimentação escolar, há necessidade de se preservar, né, o equilíbrio entre macro e micronutrientes de acordo com cada faixa etária. Mas nós podemos dizer que a alimentação do escolar, hoje, ela tem como premissa, né, até pela questão do PNAE, basear os seus cardápios em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, carnes, frangos, ovos, peixes, carne suína, verduras, legumes, frutas, leite, né? Preparações regionais, pouco açúcar, então existe também aí uma quantidade de açúcar a ser considerado, sal, óleos, gorduras, basicamente para se temperar. Então, são os cuidados que precisam ter. E você trouxe um dado muito importante, que é quando nós inserimos ali no cardápio uma preparação, né, que a criança não está acostumada a consumir na casa dela. E aí é um trabalho de formiguinha, né, Paulo? Porque muitas vezes eles aceitam de primeira. E às vezes não, às vezes isso leva um tempinho. Então precisa trazer isso ali, por exemplo, numa aula, se for possível, ofertar uma degustação, tentar mudar a forma de preparo, né? Então, às vezes, faz assado, outro dia faz cozido, outro dia faz cru, dependendo se for uma salada, por exemplo, para eles irem se familiarizando com aquela preparação. Mas sim, os alimentos em natura e minimamente processados são, acho que, o carro-chefe hoje. Claro que sempre levando em consideração os valores nutricionais, a diminuição, né, dos alimentos ultraprocessados também, que também o PNAE coloca aí uma certa, algumas diretrizes para esse fornecimento de refeição. Com certeza. E sabemos que os pais influenciam muito a alimentação das Sem crianças dos seus dúvida. filhos, né? Não adianta nada na escola ser uma coisa, chega em casa, a realidade é outra, né? Então, o que podemos fazer para melhorar a qualidade da alimentação infantil? Bom, então, assim, até falando um pouquinho dessa atuação que eu faço no consultório também, né? O Sim, que que a gente sabe? A gente sabe que muitas vezes os pais, Paulo, eles têm dificuldade no preparo, né? Por quê? Porque no dia a dia, com a correria, pai e mãe trabalhando, cada um se movimentando para um lugar diferente, às vezes não existe aquele tempo, né, para parar, para conseguir preparar uma refeição com mais cuidado. Então, qual que é a primeira dica? A primeira dica é assim: as escolas, tanto as públicas quanto as particulares, geralmente elas têm ali o cardápio disponível, né? Então, é interessante os pais conhecerem o que vem sendo servido na escola. Primeiro, para você conhecer o que seu filho está recebendo lá, né? Segundo, pode ser às vezes uma avó que leva, uma tia, uma madrasta, um tio, enfim, mas conhecer o que vem sendo servido. E, na medida do possível, tentar trazer as preparações que você percebe que na sua casa você não consome. Então, vamos supor, ele vê lá no cardápio que está sendo servido abobrinha, e não é um hábito que a família tem. Então, talvez, se for possível um dia, tentar comprar abobrinha, tentar trazer, tentar consumir ali na família. Por quê? Porque é mais fácil a criança aceitar aquilo que ela já está acostumada. Então, por exemplo, quando você serve leite com chocolate, é um alimento fácil de você servir. Por quê? Porque as crianças já estão acostumadas a consumir isso em casa. Se você põe um leite batido com uma fruta, nem sempre a aceitação é a mesma. Por quê?
porque em casa não tem. Então, vale a pena esse olhar para o cardápio, né? E vale a pena também, mesmo ficar a dica aí, né, para aqueles que falam assim: ah, eu não tenho tempo, por exemplo, para fazer uma salada e tal. De repente, higieniza essa salada, deixa ali na geladeira, já higienizada, num pote tampado, utiliza saladas mais práticas, né? Então, que você consiga preparar de uma forma mais rápida, né? Congelar ali, cozinhar e congelar o feijão, para de repente você também já ter um feijão produzido para a semana. Então, são algumas dicas que são importantes. E também os pais precisam cuidar assim, né? Olhar essa criança como um todo. Então, por exemplo, às vezes você chega correndo do trabalho, a criança também está ali com você, ela está com fome, o jantar vai demorar para acontecer, aí você deixa ele comer algo como, por exemplo, um biscoito, uma bolacha, e daí um tempo você vai querer que ele jante. Às vezes ele não vai jantar, porque ele já está satisfeito, né? Então também precisa ter esses olhares. A gente precisa ver a criança como um todo. Agora, é fundamental a família incentivar. Incentivar o que é servido na escola, incentivar o que se propõe como novo, e também cuidar, Paulo, com o que traz para casa. Porque às vezes os pais reclamam que as crianças não comem determinadas preparações e que comem outras, mas eles mesmos compram X preparações e deixam de comprar Y preparações. Então, esse é um cuidado também que a gente precisa ter, porque quem traz a preparação para casa, o alimento, na maioria das vezes, é o adulto, não é a criança. Então, esse é um cuidado que nós precisamos refletir, né? Como pais, enfim, como família das crianças aí. Com certeza. E também tem muitos pais que é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O pai não é um bom exemplo de uma alimentação, mas quer que o filho seja, né? Já se deparou com alguns casos assim na escola? Já, a gente já se depara com casos assim na escola e às vezes no consultório também. E não dá, porque a criança fica dividida, né? Então, assim, eu tenho que comer isso, mas o meu pai ou a minha mãe não come aquilo. Ou eu preciso parar de comer, às vezes porque a criança está acima do peso e tal. Então, o pai e a mãe falam: não come isso, você está comendo demais. Mas o pai e a mãe vão lá e comem aquele determinado produto. Então, a gente precisa também ter a tal empatia, né? Se colocar no lugar do outro, como será que é? Então, é uma criança que está ali, em formação, ele ainda está aprendendo, ele está entendendo, não é um adulto, então precisa ser conversado isso. Olha, vamos lá, né? O pai não tem esse hábito, a mãe não tem esse hábito, mas vamos tentar juntos, vamos nós dois ali procurar consumir, procurar ver se a gente acha que a gente consegue comer, entendeu? Vou tentar fazer de uma outra forma. A minha amiga me deu uma receita, será que vai ficar bom? Então, estimular esse diálogo com os filhos também sobre essas diferenças alimentares que tem na escola e que tem em casa, é importante conversar, né? Com certeza. E o que fazer para incluir legumes e verduras na alimentação? Porque se a gente faz uma lista de aversões das crianças, com certeza nas aversões dela vai entrar legumes e verduras. Ou porque não gosta, ou a cor, né? E criança é muito questionadora, né? Por que que eu tenho que Muito. comer isso? O que que é isso? Que cor estranha? Moranga, jiló, quiabo, berinjela, são comidas muito questionadas pelas crianças, né? Como o Nutri ele deve incluir esses alimentos que são fundamentais, né, na alimentação e encarar os questionamentos e os porquês dos baixinhos aí nas escolas. Então, é assim, ó. Primeiro é importante a gente incluir os alimentos, verduras e legumes, né? Porque eles trazem para nós os nutrientes básicos que a gente sabe, né? Enfim, principalmente vitaminas, minerais e fibras, são muito importantes. São importantes serem incluídos não só do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista de incentivo a esse hábito alimentar, que são preparações que trazem muitos benefícios. Então, assim, o que a gente costuma perceber e costuma dizer? Que às vezes a introdução do hábito alimentar, ela não se faz só ali no momento da refeição. Então você começa, quando o nutricionista começa a fazer o cardápio, que ele pega uma tabela de safra,
Vê, por exemplo, que naquele mês é um mês que está disponível, sei lá, berinjela, como você citou o exemplo. E ele coloca aquela berinjela no cardápio. Então, ele já imagina como ele vai fazer. Ah, eu vou fazer berinjela. Bom, será que de repente eu posso colocar, por exemplo, uma cebola, um alho e um pouquinho de orégano? Porque o orégano lembra uma pizza e de repente pode ser que as crianças tenham mais facilidade em aceitar. Então, ele precisa pensar isso na prática, na operação. Como vai ser para o cozinheiro lá, para o auxiliar de cozinha, desenvolver essa receita? Então, isso é um fator muito importante. O outro momento que ele pode trazer é o quê? É também não desistir da primeira vez. Então, ofertar mais de uma vez, né? Por quê? Porque leva um tempo para as crianças conhecerem, mesmo nós adultos, né? Se alguém chega para você e te apresenta um alimento totalmente novo, que você nunca consumiu, às vezes a gente, opa, tem aqueles que são super curiosos e falam, eu vou Sim. provar mesmo, né? Deixa eu ver. Mas já tem os outros que falam assim, nossa, mas será? Lembrar, né, Paulo, que imagem é tudo também. Criança se leva muito pelo colorido, pela cor, pela imagem. Então, isso é importante. Então, por que que eu falei do orégano? Porque lembra um pouco um cheirinho de pizza. Então, às vezes, pizza é uma coisa que eles gostam. Então, facilita. Lembrar que muitas vezes a gente pode fazer uma parceria, por exemplo, se são escolas menores, se o nutricionista consegue em todas as escolas, ele pode conversar com esses estudantes nas salas de aula, falando de um novo alimento que vai ser incluído, pedir para professores compartilharem as receitas, por exemplo, para eles levarem para casa, né? Em casa também, a gente pode estimular as crianças como? Em casa, até para os pais, não ficar aquela coisa assim, já fala, coloca no prato e fala, você tem que comer. Não, leva junto no supermercado, leva na feira, leva no sacolão, pede para ele ajudar a escolher. Por quê? Porque são momentos que a criança vai se aproximando daquele alimento. E ele deixa de ser um bicho de sete cabeças. Nossa, o que é aquilo? É um monstro? Não, olha só, a casca é lisinha. Olha, não, por exemplo, a berinjela, a casca é lisa, não tem cheiro de nada, né? Então, é uma proximidade. E nada nos impede, como nutricionistas, de fazer essas parcerias nas escolas. Então, se o nutricionista não tem tempo para fazer, tentar, na medida do possível, fazer projetos em parceria com os professores. Os anos iniciais, que a gente chamava antes de Fundamental 1, eles permitem mais isso, né? A grade, a carga horária tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Então, talvez fazer alguns projetos que ajudem a estimular além do momento da refeição. E sim, compartilhar a receita com os pais, tentar mandar foto, agora tem muito as mídias, então tentar colocar a receita do que foi feito na mídia social da escola, isso ajuda bastante para a gente ter um engajamento e trazer esses pais aí. Lembrar que as crianças podem demorar um tempo para aceitar, então isso tem que ser com uma certa paciência também. Total. Excelentes dicas, viu? Que criança realmente tem que saber trabalhar, ainda mais os porquês, né? Por que que tem que comer? Por que que é assim? Saber utilizar essas dicas que a doutora Leigiane passou no dia a dia, aí sim você vai saber se a criança não tem uma aversão. É importante Exatamente. saber se ela não gosta, nunca comeu ou tem aversão àquele alimento, né? Sim, e quando a gente também perceber que ela não gosta ou que ela tem uma aversão, nós precisamos respeitar isso, porque é diferente quando a criança nunca comeu ou ela está se aproximando do alimento. Agora, se ela já comeu diversas vezes, de formas diferentes, ela não gosta ou ela tem uma aversão, nós não devemos forçar, porque isso pode gerar traumas. Então, às vezes a criança não come uma berinjela, mas ela come alface, né? Ela não come berinjela e alface, mas ela come tomate. Então precisa também ter um pouco de tato com isso, sabe? E é claro, o jargão tem que comer para você ficar forte, funciona? Funciona, mas também funciona. Come porque é gostoso, olha a cor, olha que cor bonita aquele
ele tem, sente o cheiro. Então, também trazer outros apelativos, principalmente para as crianças pequenas, né? Há 6 até 8 anos, o sensorial ainda chama muito a atenção deles. Então, isso é bem interessante, Com tá? certeza. E como deve ser uma alimentação infantil? Agora é papo de nutricionista mesmo, né? A alimentação infantil, balanceada, equilibrada, como é que ela deve ser? Então, a alimentação infantil, você pode separar ela aí um pouco pelas faixas etárias, né? Hum, Então, a gente tem dos bebês até os 6 meses, que a gente pede que seja exclusivamente, então, o aleitamento materno. Depois, a gente vai entrando com outros tipos de alimentos, né? Depois, nós temos a fase também dos pré-escolares e dos escolares, né? Vamos assim dizer. Então, precisamos, como nutricionistas, sempre cuidar bastante de nutrientes como cálcio, pela formação, proteínas, ferro. Também precisamos cuidar dos carboidratos, porque é uma fase de crescimento. E para crescer, precisa de energia, né? Se não tem energia, não tem subsídio para esse crescimento. Então, também é um momento na alimentação infantil de nós fazermos a introdução de texturas. Então, por exemplo, se lá de pequenininho, na introdução, até 2 anos, você deu tudo liquidificado, tudo amassado, quando você vai exigir que uma criança consuma uma verdura e um legume que tem fibra e que ele tem que mastigar, né? Mastiga, 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 ele vai ter uma certa resistência. Então, precisa cuidar disso também. As texturas é muito importante, a apresentação. Então, lembrar sempre que quanto mais colorido um prato, mais nutrientes diferentes você tem ali. Então, quando você está fornecendo os vegetais verdes escuros, você está trazendo o ferro, que é muito importante. Quando você tem os alaranjados, você está trazendo a vitamina A. Lembrar de sempre orientar, né? Ter ali uma salada temperada com limão, ter uma sobremesa por exemplo, uma laranja. Por quê? Porque você ajuda com que essa vitamina C faça uma melhor absorção do ferro que vem de origem vegetal, então das verduras e das leguminosas. Então, precisamos ter estes cuidados. Também o cuidado com os horários de refeição, então, né, muito importante, evitar que a criança fique toda hora, né, toda hora comendo, não tem um horário estabelecido, então tentar de pequenos estabelecer esses horários, cuidado que se traz para casa, então lembrar sempre que alimentos processados, que são conservados em sal, óleo, gordura, açúcar, são esporádicos, né? Que os ultraprocessados nós devemos evitar, que, segundo o nosso guia alimentar, os in natura, como eu já citei aqui agora há pouco, são a base da alimentação dessas crianças, então isso é muito importante. Uma questão também, Paulo, que eu acho que vale a pena a gente trazer, que hoje em dia é bastante polêmico, é o horário de dormir. Então, as crianças, elas têm ido dormir muito tarde e elas acordam tarde. E com isso, a gente já perde ali um horário de café da manhã, que atrapalha no horário do almoço e assim sucessivamente. Então, é um cuidado que precisa ter, tá? A variedade, então, tentar trazer preparações diferenciadas, porque quanto maior a oferta que você tiver de alimentos, você vai ter de nutrientes diferenciados e também você vai ampliar o contato com outros alimentos. Então, pensando do ponto de vista de formação do hábito alimentar, a gente consegue ampliar essa oferta e é que essa criança vai conhecer outros alimentos, né? Incentivar o consumo de água também, extremamente importante. Leites e derivados também a gente precisa cuidar. E uma dica fundamental que eu acho que a gente não pode deixar passar é a leitura da lista de ingredientes nas embalagens dos produtos. Por outro quê? acho importante. Porque geralmente os pais não sabem disso, mas, por exemplo, pais e familiares, né? O primeiro ingrediente que a gente tem lá naquela lista de ingredientes da rotulagem é o que tem com maior frequência. Então, às vezes você está comprando um suco de fruta de caixinha, por exemplo, os pais compram. Ele acha que ele está comprando o melhor suco, mas ele tem como primeiro ingrediente água, como segundo ingrediente açúcar, e como terceiro ingrediente ele vai ter uma polpa de uma fruta. Um Ou extra seja, quase, né? então ele está consumindo água com açúcar.
E isso não é o que a gente quer, né? Ah, um biscoito, então às vezes acha que está comprando um biscoito, que é legal e tal. O primeiro ingrediente é farinha de trigo e o segundo é gordura vegetal hidrogenada. Então também a gente precisa, nós nutricionistas, os técnicos, sempre atentarmos, chamarmos atenção disso para as famílias. Assim, de uma forma bem resumida, eu falei de Com alimentação certeza. infantil, mas, né? E a nova rotulagem, né, que já está em vigor com as lupas, vai ajudar, né, os Com pais, né, certeza. a orientar o tipo de alimento que coloca dentro do carrinho, né? São lupas para sal, açúcar e gordura, né? Isso aí, isso aí. Então, Entendi. são fundamentais. Por quê? Porque elas vão trazer ainda mais esse alerta, né? Esse produto é rico em açúcar, é rico em gordura, que são questões que a gente precisa avaliar. Não é que tudo seja proibido, mas é que no dia a dia eles podem trazer algumas doenças para o nosso corpo se consumido de forma exagerada, né? Com certeza. E a criança é o futuro, né? Tá se prevenindo futuras doenças crônicas não transmissíveis, que em suma, a grande maioria vem decorrente de uma alimentação, né? Sim, com certeza, com certeza. E qual a importância do guia alimentar para as crianças brasileiras até 2 anos, né? Para quem não sabe, né, o Ministério da Saúde fez dois guias, né? O guia alimentar dos adultos, mas se preocupou em fazer esse guia para crianças de até 2 anos, né? O que esse guia ajuda? Qual a importância dele, do nutricionista, trabalhar com esse guia? Então, o guia alimentar para crianças abaixo de 2 anos, até 2 anos, ele é muito interessante. Ele é um produto muito rico, produto assim, é um material muito rico. Por quê? Porque ele traz todas as informações sobre aleitamento. Então, aquelas dúvidas do aleitamento, de como acontecer, de como fazer, né? Às vezes as dúvidas que as mães têm durante o processo da amamentação. Depois ele traz toda essa parte que eu comentei agora há pouco, da introdução dos hábitos alimentares. Ele esclarece dúvidas, aquelas dúvidas que as pessoas mais antigas traziam. Ah, pode consumir isso, não pode consumir aquilo, como que consome determinado alimento. Então, ele traz todas essas informações. Ele trabalha o volume, ele mostra as quantidades. Isso é uma coisa que a gente também tem que chamar bastante atenção, viu, Paulo? Em todas as faixas etárias. Nós, enquanto pais, enquanto profissionais, podemos definir o que está no cardápio, mas a quantidade que cada criança come é ela que sabe, porque ela, a gente tem que valorizar e tem que começar a estimular o quê? A percepção das sensações de fome e saciedade, né? O quanto ele se sente satisfeito e o quanto ele sente de fome. Então, o guia, ele também traz essa noção de quantidades ali, mais ou menos, os tipos de combinações que podem ser feitas. Então, ele é um material muito rico para os nutricionistas trabalharem e ele também é de fácil acesso para a comunidade. Então, eu tenho uma leitura simples, não é nada rebuscado demais, é muito legal, está disponível para download. Então, é um material que eu acho que todos os nutricionistas que não conhecem, os estudantes, os técnicos e mesmo outras pessoas que frequentam aqui o seu canal, que necessariamente não são profissionais da área de alimentação ou estudantes, podem conhecer. Ele é muito interessante, um material muito rico e que traz informações muito benéficas, principalmente do ponto de vista de como planejar essas refeições, de como fazer a introdução dos alimentos. Certeza. E isso que a doutora Leigiane comentou é muito importante. Ele é um material gratuito, né? Ou Sim, seja, ele é feito pelo Ministério da Saúde. Inclusive, algumas associações vinculadas em prefeitura, você consegue o livro impresso gratuito, né? Mas para sim. aquele que não tem acesso, o download, né? Através do Ministério da Saúde. É uma linguagem fácil, acessível e transmite a realidade brasileira, né? Isso mesmo, exatamente, né? Frente a vários estados também, né? Assim como o Guia Alimentar para a População Brasileira, também é um material que é gratuito e que está disponível para download, que também é bem interessante todos conhecerem, né? Com certeza. Ou, inclusive, o Guia Alimentar para crianças abaixo de 2 anos, ele foi feito justamente a partir do Guia Alimentar Brasileiro. Por quê? Para trazer essa adequação para as crianças pequenas. Uma visão, um olhar bastante interessante.
Por exemplo, algo também que o nutricionista tem que atuar com a educação nutricional é contra o marketing nutricional de produtos vinculados à criança, né? Sim. Geralmente, esses produtos são alimentos de calorias vazias, né? Que, às vezes, pela embalagem ter aquele marketing com o super-herói, o personagem, o desenho favorito daquela criança, né? Como o marketing, né, vinculado aos alimentos infantil influencia na alimentação das crianças? Então, as crianças, elas acabam sendo chamadas a atenção por aquilo que é lúdico, né? Hum, Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma criança ali que vê um determinado biscoito, por exemplo, que o super-herói que ela imagina, que ela idolatra, consome, ela quer consumir também, né? Eu tenho um paciente, enfim, uma criança que eu atendo, e não só ele, tem vários, né? Tem os que são fãs do Naruto, tem os que são fãs do Homem-Aranha, e eles referem coisas assim, por exemplo, no consultório. Então, é bastante interessante, né? Por quê? Porque é um lúdico. Então, o marketing, ele traz exatamente isso. E aí, o que que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar também, né, Paulo? Porque o que acontece? No ambiente escolar, essas crianças, elas se deparam com crianças que consomem aquele determinado tipo de produto que o super-herói tem. Então, existe uma insistência muito grande para os pais, para a família comprar, né? E às vezes, se não existe essa compra, a família percebe que a criança fica excluída, né? Então, pode se apresentar este produto para essa criança? Pode. É possível. Na verdade, o pai, a mãe, a família que vai definir isso. Mas nós não podemos esquecer que existem outras opções. Então, você até pode apresentar, porque o seu filho está lá na sala e todo mundo provou, e se ele não, você não comprar, ele vai provar do amigo dele, o biscoito do determinado super-herói. Mas você tem que apresentar outras opções também. Você tem que dizer que, por exemplo, você pode fazer junto com ele um biscoito caseiro que vai ficar tão ou mais gostoso que o biscoito do super-herói, e de repente compartilhar isso com ele e com os amigos dele. Então, é apresentar outras formas. E conforme eles vão também sendo alfabetizados, ir mostrando para eles até essa questão da rotulagem. Então, por exemplo, esse é um trabalho que eu faço no consultório. Ó, vamos ler aqui, olha só o que que tem. O segundo ingrediente é açúcar. Nossa, o açúcar, como é que é o açúcar no dente? Será que se a gente comer muito açúcar vai fazer bem para o nosso dente? Eles recebem muita informação também, viu, Paulo? Eles estão muito atentos a tudo isso. São Eles curiosos, né? são extremamente curiosos e bem informados, inclusive. Então, eles entendem quando você fala. Mas, às vezes, eu acho que fazer, assim, a proibição 100%, às vezes o pai e a mãe se veem numa situação que ele acaba comendo do amigo, sabe assim, na escola. Então, você, é o que eu disse, você pode apresentar, mas você não pode dar só essa opção para ele e você não pode fazer disso um hábito. Então, consumir uma vez a cada 6 meses, ok, mas traga outras opções. O problema qual é? É quando a gente só compra aquele produto, só compra produto do super-herói, né? Embora a gente tenha várias movimentações também acontecendo aí em paralelo em relação a essa questão do marketing infantil, muitos cuidados já são preservados hoje em dia, né? Então é importante se atentar sempre a isso também. Com certeza. E qual dica, conselho a doutora deixa para o nutricionista, né, que deseja se engajar, né, nessa área de alimentação escolar e atuar com o público infantil? Então, eu acho que assim, é muito importante para as áreas que nós queremos trabalhar, nós já irmos nos aproximando. Então, por exemplo, no momento da graduação, então, se você tem ali os estágios, tanto os extracurriculares quanto os curriculares, começa a conhecer, começa a ir nas escolas, começa a se aproximar de nutricionistas que trabalham nesse ambiente da alimentação do escolar, ou que trabalhem com o público infantil, né? Então, assim, eu acho que a área da alimentação do escolar, como eu disse, é uma área bastante ampla. Então, você tem dentro da alimentação do escolar
uma fatia da UAN, com tudo aquilo que a UAN traz, então, cardápio, equipe operacional, manipulação de alimentos, compras, você tem toda a parte de dietas, você tem toda a parte de avaliação e orientação nutricional, então é uma área bastante ampla, com muito trabalho, mas é uma área que cresce muito. Por quê? Porque o número de escolas aumenta cada dia mais, e cada dia mais nós precisamos do profissional de nutrição nessas escolas. A área das escolas particulares também tem crescido bastante, então também é uma fatia de mercado que pode aí trazer vários trabalhos para os nutricionistas, é uma área, na minha visão, em ascensão. Então, eu acho assim, se aproxime, conheça, participe de atividades gratuitas que houverem em relação a isso, já vá entrando no site do PNAE, já vai se apropriando das leis, né? Na nutrição nós temos muitas leis, né, Paulo, que regem a nossa profissão. Não é? Então, assim, vá se apropriando dessas leis, vá conhecendo, faça estágios curriculares em extracurriculares em escolas, isso é muito importante. Conheça esses guias que a gente mencionou aqui, assista a entrevistas, siga nutricionistas que trabalham com alimentação do escolar nas mídias, né? Então, eu acho que tudo isso vai nos aproximando, vai fazendo a gente conhecer um pouco mais, né, das nossas áreas que a gente pretende atuar. E com alimentação infantil, a mesma coisa também, se for para trabalhar no consultório, se for para trabalhar com ações específicas em escolas, também eu acho que é um bom caminho. Com certeza, excelente dicas, né? E o público infantil exige essa atenção, porque estamos moldando os futuros, né, seres humanos que habitarão essa terra, né? E eles vão lapidar isso para os seus filhos também, né? É uma corrente, né? Uma Com corrente do certeza. bem, com bastante educação e a sabedoria no falar, né? Não ser só o não, explicar, ser questionador também, né? Com Sim, com certeza. E o jeito também, né, Paulo? Carisma, é importante saber lidar, não é? Não, não pode, ou você tem que comer, exatamente. tem que fazer. Não, não é assim, é devagar mesmo. Olha, vamos tentar por aqui, vamos lá, né? O que que você acha? Que tal, né? Não quer experimentar, não quer comer hoje? Tudo bem, vamos ver amanhã, né? Por quê? Porque já passamos dessa fase, né? De obrigar, é uma outra realidade, é uma outra clientela, é um outro momento. Eles estão muito atentos, eles são realmente, vou usar um termo aqui, um jargão agora, bem, né, bem, vamos dizer, pedagógico. Eles são protagonistas. Eles são protagonistas, né? As crianças de hoje, elas são protagonistas, elas têm sido instruídas a se desenvolver dessa forma. Que bom, né? Porque isso é excelente, eles descobrirem o que gostam de comer, desde que a gente também nos ajude-os com os exemplos e com as opções mais saudáveis, mais que vão trazer benefícios nutricionais para eles mesmo, né? Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a participação da doutora no canal. Geralmente, a alimentação infantil e escolar, ela tem os seus aquéns, né? O CAI, né, é algo muito importante, o nutricionista participar, ser atuante, né, nesses conselhos, né? E eles exigem por todos os estados e municípios, né? Então, nutricionistas, se no seu município tenha, vê como faz, participe, atue. É muito importante um desses conselheiros ser um profissional da nutrição. Mas parabéns pelo amor desempenhado para com esse público, o estudo, o engajamento, que lapida, né, essa excelente profissional, né, que nós temos, né, à frente aí, ajudando no Conselho Regional de Nutrição da número 3, né, São Paulo e Mato Grosso, viu? Gratidão por ter aceito. Obrigada, eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.